relevante. Aham. A gente precisa comentar agora o seguinte: teve atos em todo o Brasil ontem, né, contra os juros altos aí do Banco Central, né, inclusive pela derrubada do Roberto Campos Neto, e a gente já vai mostrar as fotos do ato, né, mas eu queria comentar uma coisa que o Sérgio Nobre falou, né, Monique? Você que trouxe a notícia aí pra gente. Sérgio Nobre, presidente da CUT, qual que foi a afirmação dele? O Sérgio Nobre está defendendo, né, que saia, né, o presidente do Banco Central, e ele afirmou o seguinte: essa política de autonomia do Banco Central e os juros altos que destruiu a produção, desempregou, colocou o povo na fila do osso e milhões dormindo nas ruas, foi derrotada quando elegemos Lula. Então, assim, não só o presidente, como a gente, né, e a CUT está em defesa do Banco Central não independente, né? E ele falou também que o mercado financeiro e o Banco Central estão boicotando o governo do Lula. E aí a afirmação dele é que ele ia ter protestos até ele cair, né? Acho que Isso foi muito importante, essa fala, né? Esse é o principal destaque, né? Ele falou: nós não vamos sair das ruas enquanto não caiu o presidente do Banco Central. O que você acha disso, Zé, dessa situação? Pô, eu considero essa notícia extremamente positiva. É fundamental, né? Como o PCO, inclusive, tem reiterado aí nas entrevistas do seu presidente, né, e também dos demais companheiros, o povo tem que entrar no jogo, né? Conforme a gente discutiu aqui na semana passada, Francisco, a transformação do banco num órgão independente, do Banco Central, fazia parte do script do golpe. Eles não conseguiram no governo Temer, conseguiram no governo Bolsonaro, em fevereiro de 2021, fazia parte do script do golpe, porque os caras, apesar do Banco Central brasileiro ser independente na prática, né, todo mundo lembra como é que foi o Meirelles no período Lula. O Meirelles, digamos, fazia o que queria, que obviamente foi um erro, né, então refletia uma determinada correlação de força daquele período. E agora que o Lula resolveu encarar essa briga, porque uma coisa a gente não pode perder de vista: se não resolver o problema da taxa de juros, o governo Lula pode ser que não dure mais do que um ano, certo? Porque não há nenhuma razão técnica, a não ser a ganância e a dominação dos banqueiros na economia brasileira, do Brasil ter as maiores taxas de juros do planeta durante décadas. Isso não tem sentido, não há razão, porque vocês sabem, né? Já discutimos aqui algumas vezes, a taxa de juros pode ser um instrumento útil no controle da inflação se for inflação de demanda. Aí sim, né? Tá todo mundo com grana no bolso, consumindo e tal, bota a taxa de juros lá em cima para estimular a poupança e inibir o consumo. Não é isso que acontece no Brasil. Não é o caso aqui de jeito nenhum, né? Exatamente. É o período mais profundo de empobrecimento rápido da classe trabalhadora brasileira que se tem registro. Então, essa notícia que a Monique trouxe é extremamente positiva. E essa ameaça aí, esse aviso do presidente da CUT de que só vai parar o movimento a hora que o presidente do Banco Central cair, é muito importante. Tem que ser assim mesmo. É isso aí. E nós estivemos aí no ato lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se a produção tem algumas... Tem fotos e tal aí. Tem umas fotos do PCO presente. O ato do Rio de Janeiro foi o maior, né? Nesse caso aqui. Foi o... Não é montagem isso aí, Francisco? Montagem? Não, isso aí é Rio de Janeiro, em frente à sede do Banco Central, né? Os companheiros do PCO estiveram lá, ó. Participaram do ato, os militantes aí do Rio de Janeiro, e aí foi um ato positivo, né? Teve em várias outras cidades, né? Nós levamos aí a bateria Zumbi dos Palmares, levamos as nossas faixas e bandeiras,
né, estivemos lá protestando aí. A principal, se não me engano, a principal pauta, né, a principal colocação aí do ato. O ato foi organizado naturalmente pelo Sindicato dos Bancários, né, principalmente. A principal pauta colocada é o problema dos juros, né? Você está vendo aí nessa faixa. Menos juros, mais empregos, a faixa que estava na imagem anterior. Então, essa questão dos juros foi bastante destacada aí na própria manifestação, né? Então, tá aí as imagens, né? A participação do PCO aí nesse ato, que foi um ato importantíssimo aí para essa questão, que é uma questão fundamental, né? Que é a luta pela derrubada, né? A luta é assim, né? A questão dos juros é uma questão primeira, né, Zé? Tem que lutar também pela derrubada do próprio Campos Neto, né? E lutar contra esse negócio da independência do Banco Central, né? Isso mesmo. É isso mesmo, Francisco. É uma luta geral. E essa luta é crucial, né? Essa luta é crucial. Quando tu torna o Banco Central independente, tu, digamos, tira poder fundamental do sujeito que foi eleito, né, do presidente da República. E esse é o objetivo mesmo, né? Só para, não quero me monopolizar a palavra aqui, mas é bom sempre lembrar o seguinte: a autonomia do Banco Central e o nível da taxa de juros no Brasil, eu digo isso como economista já há muitos anos, né? E, portanto, eu tenho que acompanhar essas coisas por dever de profissão. Não passa de um mecanismo de extorsão de dinheiro do povo brasileiro. Isso eu não aprendi na graduação, aprendi na minha vida profissional. Não passa de um mecanismo de extorsão. E eles douram a pílula, né? Tu fala com um economista que defende os bancos aí, é cheio de terminologias, conceitos que a esmagadora maioria do povo não entende, às vezes até nós, os economistas, para justificar essa aberração. Por que o Brasil tem 8% de juros reais ao ano e países que têm taxa de inflação superior à nossa, né, tem taxas de juros de 2% ou 3% reais? Isso que importa, né? É a taxa real, não a nominal. Isso é um absurdo. Por isso que eu digo, com todas as letras, isso não passa de um roubo da população brasileira, porque quem sustenta é o povo brasileiro, especialmente o mais pobre, né? É isso aí. Deixa eu agradecer aqui a companheira Lula Sem Chuchu, mandou um superchat dizendo o nome correto